Vamos lá. Nessa parte, então, a gente vai estar analisando qual que seria, então, a complexidade do Shell, certo? O que a gente viu é que o Shell, na verdade, ela é uma melhoria, uma modificação do insertion. E que na última passada ele usa o próprio insertion, ok? Então a gente poderia esperar que a complexidade dele não vai ser diferente da do insertion, não vai ser melhor do que a do insertion. O que a gente vai fazer? A gente vai mostrar, tentar analisar a complexidade dele e a gente vai fazer duas coisas. Uma, a gente vai fazer uma análise bem grosseira, e aí vai chegar numa conclusão, tipo, decepcionante. Depois a gente vai fazer uma análise um pouco mais elaborada, mas também um pouco mais difícil, e que essa daí vai mostrar que a complexidade dele é, no mar, é pelo menos n ao quadrado, ou seja, pelo menos ele fica igual ao insertion, ele não é pior do que o insertion em termos de complexidade. E por fim, eu vou fazer um vídeo extra onde a gente vai mostrar que a complexidade dele é menor do que n ao quadrado, certo? É subquadrática. Essa daí é uma coisa extra, a demonstração eu acho que bem complicada e fica com uma coisa extra da disciplina. Mas para os interessados, eu acho que é interessante é legal de dar uma olhada. O que a gente tem que ver aqui? A primeira coisa que a gente tem que observar é que esse trecho que a gente tem dessa parte aqui, ele não nada mais é do que o próprio insertion, ok? Então a gente tem que, de alguma maneira, assumir qual que vai ser a complexidade do insertion a complexidade do insertion que a gente vai assumir aqui, tá? Eu poderia imaginar uma boa maneira de você dizer isso aqui seria que esse insertion aqui é n quadrado. Óbvio que isso daqui é uma aproximação grosseira, a gente sabe disso, tem algumas constantes para lá e para cá, mas o que a gente já viu nas outras aulas é que você não precisa se preocupar muito com essas constantes aí, porque elas vão, de certa forma, sumir em relação a esse n ao quadrado que a gente tem aqui. Então, tá ok, a gente assume isso. Olha, para meio que simplificar as contas depois, eu não estou colocando O de n ao quadrado não, estou dizendo n quadrado mesmo. Ignorei as constantes, mas isso aí vai ser o suficiente para a gente. O que a gente tem que ver agora aqui é o seguinte, se esse cara aqui é o insertion, mas ele vai ter essa complexidade, ele está dentro de um laço. Esse laço vai ser executado algumas vezes. E quantas vezes esse laço aqui vai ser executado? Bem, a gente tem que tentar entender quantos gaps eu vou ter, certo? Essa primeira parte, esse while aqui, é o while que determina o maior gap que eu vou utilizar. E você pode reparar que ele começa com 1 e ele vai dobrando até que o gap ultrapasse o tamanho de n e depois ele volta um passo. Foi o que a gente fez na hora de produzir esse tipo de gap aqui. Repara também, como eu disse, qualquer gap funciona, contanto que o último gap seja 1. Então, isso aqui é só um esquema especial de gap, mas não tem nada de diferente nele em relação aos outros, ok? Esse cara aqui a gente já consegue ver que o número de gaps, vou colocar aqui os gaps, ele vai ser alguma coisa que é um log na base 2 ou log de n, certo? Por quê? Porque a gente poderia fazer a equação de recorrência aqui, mas já fica óbvio. Como eu começo com 1 e eu fico dobrando cada vez, a gente já viu isso acontecer várias vezes, cada vez que eu vou dobrando, certo? Ele vai dando um passo que é o dobro do tamanho, depois de log n passos, ele simplesmente vai ter ultrapassado o tamanho de n, então vai no máximo alguma coisa da ordem de log n passos, tá? Aqui então ele vai fazer o contrário, ele começa com esse log n, digamos, esse gap grande, e aí ele vai dividindo esse gap por 2 a cada passo. Então ele vai fazer o processo inverso. Nesse caso aqui, ele vai, já que ele usou log n passos para ir até o último, com log n passos ele volta também. Então esse cara aqui também vai ser executado log n vezes, certo? Aí a gente já pode combinar as duas coisas. O que nós temos? Nós temos que a complexidade vamos chamar de S aqui. A complexidade não, a quantidade de termos do S tem as constantes que a gente está ignorando, mas vai ser alguma coisa da ordem de log n mais log n, aqui embaixo, vezes n quadrado, porque ele vai executar o n quadrado log de n vezes. Se a gente for arrumar esse cara aqui, a gente vai ver que ele vai ser igual a n quadrado vezes log n, ok? E aí, esse log n que está aqui, ele pode ser eliminado, porque
Eu consigo trocar ele por um cara maior, mais complicado, que é esse cara aqui, e no final vira 2 desse cara, e eu desconto 2, vira constante, tá, soma isso. Então dá n ao quadrado log n. N quadrado log n é pior do que n quadrado, ok? A gente não sabia a complexidade do shell, mas agora, pelo menos a gente sabe que a gente tem um limite superior que é n quadrado log n, tá? Como eu falei, essa daqui seria a primeira aproximação que a gente tem, certo? Que o shell está em O de n ao quadrado log n. O fato é que isso daqui é muito grosseiro ainda, a gente consegue um pouco melhor do que isso, tá? Que é o que a gente vai fazer em seguida. O que a gente tem que pegar aqui é, esse resultado, apesar de não ser o resultado preciso, ele ainda é melhor do que a gente tinha antes, que a gente não tinha resultado nenhum, a gente não tinha nenhuma demonstração de qual que seria a complexidade do shell. Com essa complexidade aqui, pelo menos a gente sabe, por exemplo, que ele não é exponencial, ele não é cúbico, ele é alguma coisa que está nessa ordem aqui, tá bom? Essa daqui então vai ser a nossa primeira aproximação da complexidade do shell. Eu vou fazer agora um outro vídeo onde a gente vai melhorar esse carinha aqui para que ele pelo menos não seja pior do que o insertion em termos de complexidade. Repara que a gente tem que fazer alguma mágica porque o insertion está aqui dentro, certo? E aqui eu tenho log de n esse cara aqui dentro. Então eu tenho que ver como é que eu faço para sumir com esse log, considerando que eu vou ter que fazer várias vezes o insertion aqui, tá bom? Eu vou parar esse vídeo e vou começar outro em seguida.